Me ouvem bem, hein? Bem, boa noite. Tá bom o áudio? Estão ouvindo tranquilamente? Ótimo, sejam bem-vindos a mais esse encontro aqui, curtindo a nossa quarentena e aproveitando para estudar, para aprender, para fazer os nossos trabalhos, os nossos projetos, não? Aproveitando o tempo em casa para isso. É bom que a gente não se locomove muito, né? Não, lado bom, tudo tem um lado bom, não? Não ter que se locomover, gastar tempo com isso, estacionamento, comer fora, uma série de coisas que demandam tempo e algum dinheiro. Muito bem. Essa semana, então, nós vamos dedicar o nosso trabalho, né, a, ao tema da pesquisa causal, não? Ou também chamado de experimentos ou experimentação. Não? É um negócio bem legal. Eu deixei para vocês lerem, por exemplo, o TCC, né? Um TCC bacana que foi feito usando o experimento, né? Ficou bem legal. Né? Foi feito pela Rafaela no ano de 2018. Então lá a gente viu como ela trabalhou a questão do experimento para avaliar, né, a questão dos temas, né, de comunicação, como que a mulher é representada na comunicação da cerveja, ou a forma com que a comunicação da cerveja é feita, né, de várias marcas. Né? Então foi bem interessante. Ali deu para ver que é um experimento de laboratório, né? Foi feito no laboratório e a gente vai ver nessa aula e também na próxima, em que nós vamos ter dois exercícios também, né? Um exercício também mais de laboratório e um exercício que seria um experimento de campo mesmo. Né? Eu deixei para vocês lá a farmácia, né? Um exercício sobre as farmácias. Eu espero que na aula de hoje, quem já tentou fazer o exercício, né, é, possa eventualmente tirar dúvidas aqui. A gente vai bater um papo então sobre isso e na próxima aula a gente vai acertar esse exercício. Eu vou deixar mais um exercício rápido, talvez aplicá-lo ou propô-lo na própria aula, na próxima aula. Tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho teoricamente sobre essa história dos experimentos. Né? A gente viu que assim, existem classificações da pesquisa, né, em função de vários tipos de classificações. Né? Tinha uma classificação que a gente viu na aula passada que tinha a ver com a natureza da informação que era buscada, que era utilizada na pesquisa, né? E aí as pesquisas eram classificadas, ou são classificadas como pesquisa em base de dados, ou com dados secundários, com dados qualitativos e com dados quantitativos. Né? Essa é uma forma de classificação em função do tipo de informação que é trabalhada, que é tratada, que é buscada, que é recolhida e trabalhada na pesquisa. Uma outra classificação tem a ver com a natureza dos objetivos da pesquisa, né? Que seria, então, portanto, a pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva e uma pesquisa causal. Então, nós estamos aqui, a pesquisa causal é um tipo de pesquisa dentro dessa segundo tipo de classificação, em que eu tenho normalmente a pesquisa, nessa classificação, a pesquisa exploratória, normalmente usa-se ou dados secundários ou pesquisa qualitativa, tá certo?
faz algum estudo piloto, alguns estudos de caso para explorar o tema, né? Uma pesquisa descritiva já é tipicamente uma pesquisa de campo mesmo, um levantamento de campo, com amostra grande, questionário estruturado, bem em cima, bem do jeito que a gente está querendo fazer no nosso projeto, né? E tem, obviamente, também a pesquisa causal, que é o nosso tema de hoje, que também pode ser usada no projeto. Você vê que o projeto lá da Rafaela, de TCC, usou isso aí, foi bem legal, né? Foi uma descoberta, uma curiosidade que ela tinha, né? Foi bem embasado, foi feito o experimento, né? E conseguiu encontrar conclusões interessantes, né? Nós vamos ver que a pesquisa causal ela também pode ser usada, o conceito de pesquisa causal, para fazer avaliações de programas de marketing antes deles serem colocados em operação de uma forma inteira, né, massiva, né? É, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre essa questão de mercados testes, né? Fazer testes de mercado. E o exercício sobre a farmácia é tipicamente um exercício, um problema como esse, em que você quer fazer uma avaliação, ver se está bom, antes de fazer uma coisa menorzinha, né? Um experimento mais controlado, grupo de controle, para essa figura do grupo de controle, que nós vamos falar isso bastante, né? E que serve para a gente ver se o nosso programa de marketing, se aquela iniciativa, aquela ação de marketing que nós estamos falando, né, o conjunto de ações de marketing, estão adequadas, né, para produzir um resultado. Então, antes de colocar um monte de dinheiro para fazer uma campanha a nível nacional, por exemplo, né, isso que pudesse consumir milhões de reais em ações de marketing de uma forma geral, propaganda, ponto de venda, enfim, degustações, várias ações que poderiam ser feitas, você faz isso de uma forma menor, né? Mas para poder fazer um teste, né? E aí ver se está funcionando ou não, tá? Esses são tipicamente os exemplos que a gente tem de uso de pesquisa causal ou experimentos em marketing, né? Na vida real, vamos dizer assim, das empresas, né? Dentro da academia, nos últimos anos, tem aparecido muitos estudos experimentais, né? Então, coisas bem interessantes, né? Toda essa parte da neuromarketing, por exemplo, o pessoal fala, né? Que são estudos experimentais, né? Que você expõe a pessoa a determinados estímulos, não é isso? E avalia a reação dela, ou até o próprio onde ela afeta, onde ela produz reações dentro do cérebro, né? Avalia isso lá dentro, né? São experimentos também que são feitos, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre isso aqui. Vocês vão me perdoar aqui que eu vou ter que passar por isso aqui para explicar isso, que não é um assunto tão óbvio assim, tá? Bom, vamos começar pelo conceito de causalidade, né? Isso, o que é uma causa, né? É difícil você dizer que uma coisa é causa da outra, né? Mas você pode dizer que essa coisa influencia aquela outra, ou que ela provoca, né? Determinados resultados, né? Em outra esfera, né? Então, tipicamente assim, o pessoal fala assim, quando o sujeito bebe, ele tem os seus causa-acidentes, não é isso? Então, bebida, então é a causa de muitos acidentes é a bebida. Então, porque a bebida altera a percepção, altera a velocidade de reação das pessoas, né, quando estão ao volante. Então, por exemplo, isso é uma típica reação de causalidade, não é isso? Então, basicamente, assim, tecnicamente, quando a ocorrência de alguma coisa, né, aumenta a probabilidade de ocorrência de outra, né? Então, se você vai
beber, né, e dirigir ao aumentar a probabilidade de você ter um acidente. Essa é a ideia, tá certo? Em marketing, por exemplo, quando você tem alguma ação promocional, tá certo? Por exemplo, aumenta a probabilidade de vender, é isso? Das pessoas comprarem, é isso? Você vender o seu produto. Então, isso é uma coisa dentro da área de marketing muito importante, entender o que é que causa, né? O que é que pode facilitar ou gerar maior resultado nas ações que nós estamos planejando fazer. Tá? Então, a gente quer tentar, com os experimentos, a gente quer inferir essas relações causais, o que causa o que, tá certo? Por exemplo, a eficiência da propaganda de rádio, né, ou áudio de uma forma geral, no local de compra para induzir compra por impulso. Será que colocar uma música mais rápida, mais lenta, ou fazer uma propaganda do tipo assim, olha, agora produto tal está em promoção, a gente vê isso muito em lojas, né? Como uma forma de induzir compra por impulso. O jeito não está pensando em comprar, sabe lá, uma frigideira, mas quando está lá na loja, alguém fala lá no sistema de som da loja, olha, frigideira, marca tal, está em promoção, né, de R$ 80 por 65, por exemplo. Né? Aí a pessoa ouve aquilo, né, e eventualmente pensa que precisa de uma frigideira, que a frigideira de casa não está mais nessas coisas, e pomba vai lá e compra. Né? Então, assim, você avalia, né, qual é o efeito que tem essa comunicação. Se ela pode causar, por exemplo, um aumento de compras por impulso nos consumidores de uma loja. Né? Para que uma coisa seja causa da outra, né, para que haja essa causalidade, é preciso que haja pelo menos três condições, né, precisam ser satisfeitas. Primeiro, que é o que a gente chama da variação concomitante. Eu vou explicar cada uma dessas coisas. Né? Quer dizer, você. Uma coisa não pode ser. Uma coisa não pode ser causa da outra se ela vem depois da outra, por exemplo. Tem a ver com a ordem temporal da ocorrência delas, né? E essa variação que pode ser concomitante ou anterior, só não pode ser depois. Né? E a eliminação de outros fatores possíveis, né, para essas causas. Então, a gente vai chamar de variáveis estranhas, né? Isso, coisas que podem estar causando aquele efeito e que não é aquilo que nós estamos entendendo que seja uma causa. Né? Isso, tem outra coisa que está acontecendo ali. Né? Por isso né? O efeito está sendo observado. Né? Então vamos lá. A variação concomitante é a extensão com que a causa e o efeito ocorrem ou variam conjuntamente de acordo com a hipótese do estudo. Né? Isso. Então, esse tipo de estudos, né, ele normalmente tem um embasamento conceitual forte, né, que tem hipóteses normalmente. Né? Por exemplo, você diz assim, vendas dependem em grande parte do atendimento, ou, de outra forma, uma maneira de dizer, atendimento é uma das causas de vendas, tá certo? Então, o que eu tenho? O fator causal, que é o atendimento na loja. Né? E o efeito, né? O resultado, o efeito, seria o volume de vendas. Né? Então, a variação concomitante é o seguinte, que as lojas que têm um bom atendimento apresentariam um bom volume de vendas. E o contrário, né? Onde tem mau atendimento, o volume de vendas seria menor, né? Ou inferior. Né? Isso é variação concomitante. Não é isso? A questão da ordem temporal é aquilo que eu lhe digo, tá certo? Né? Que o efeito causador, não, o evento causador deve ocorrer antes ou simultaneamente ao efeito. Né? Só não pode ocorrer depois, senão ele não vai ser causa, não é isso? Agora, uma coisa que precisa ser cuidado é o fato de alguma coisa ser
é, o efeito a causa é igualmente efeito de um outro evento. Vamos dar um exemplo aqui para vocês verem como é que é. Então, por exemplo, voltando à história do atendimento, né, mantendo o mesmo exemplo. Né? Então, se eu faço um aperfeiçoamento no atendimento, faço treinamento, faço motivação, faço, né, todo um preparo, né, role playing, faço uma série de coisas para aperfeiçoar o atendimento, as vendas aumentam, certo? Então, essa é a minha hipótese. Né? Se as vendas aumentam ao mesmo tempo, as vendas podem aumentar ao mesmo tempo que o aperfeiçoamento do atendimento, ou seja, na medida que eu estou treinando as pessoas, né, elas vão também gerando mais vendas. Né? Isso. Então, até aqui tudo bem. Tá? Você está ou o aperfeiçoamento vem antes das vendas, você faz um programa e tal, né, curto, né, por exemplo, no fim de semana, e já na semana seguinte você vê os efeitos nas vendas. Né? Ou você faz ao mesmo tempo, você está fazendo, por exemplo, treinamento on the job, está fazendo isso ao longo do tempo, de um tempo maior, um treinamento mais longo, tá certo? E o aperfeiçoando o atendimento de uma forma geral, tá certo? Então as vendas vão aumentando junto com esse aperfeiçoamento do atendimento. Né? Então é a variação concomitante que a gente chama. Né? Então, estão variando juntos. Né? Uma situação em que ocorre um efeito que a gente pode fazer uma falsa relação de causalidade, por exemplo, as vendas por algum motivo aumentaram, por exemplo, fiz mais propaganda, baixei o preço, né? Concorrente quebrou, qualquer coisa aconteceu, e as vendas aumentaram. Aí eu vou pegar parte desse dinheiro e colocar no aperfeiçoamento do atendimento, certo? E aí, eventualmente, vou gerar também mais vendas. Aí vou pegar mais vendas e colocar mais investimento no atendimento. Né? Então, nesse caso, nesse último caso, né, veja que você tem uma relação entre atendimento e vendas, mas pode ser o efeito contrário. Né? Quer dizer, será que as vendas aumentaram porque teve melhor atendimento, ou será que o atendimento melhorou porque as vendas aumentaram? Né? Tipicamente, por exemplo, as empresas que fazem propaganda, né, usam um percentual do faturamento para investir em propaganda. Então, sei lá, 2, 3, 5, 10% em vendas. Das vendas é colocado em propaganda. Então, se o cara está prevendo vender mais, tá certo? Ou de alguma forma tem a expectativa de vender mais, então ele vai investir mais em propaganda. Então, ao investir mais em propaganda, ele vai aumentar mais vendas, certo? E ao aumentar mais vendas, ele vai investir mais em propaganda. Né? Então, você tem que ficar claro aí qual que é a relação de causalidade, né, entre um e outro, para não cair nessa armadilha de achar que a causa, na verdade, é uma e, na verdade, a causa é outra. É um efeito de uma outra ação que você teve. Né? Então, mas o que importa nesse momento é o seguinte, é que entre a causa e o efeito, a causa e o efeito tem que acontecer, ou a causa acontece antes do efeito, ou acontece junto com o efeito. A causa não pode acontecer depois do efeito, não teria causalidade, certo? Isso é relativamente óbvio. Tá? E, por fim, tem a questão da ausência de outros fatores causais. Tá? Né? Outras coisas que poderiam estar causando aquele resultado e que não é aquilo que você está testando, avaliando, ou experimentando, né? Fazendo um experimento como sendo a causa daquilo. Né? O fato... Né? Em marketing nem tudo você tem uma causa única, por exemplo, você quer aumentar vendas, você quer aumentar a fidelidade dos clientes, você não tem uma causa única, tá certo? Então, normalmente você tem várias ações que vão contribuir para aquele resultado. Tá? O que você quer, eventualmente, com os testes, com os experimentos, é entender qual é
a eficiência, né, de cada programa como contribuição a esse resultado maior que você está buscando, né? Pode ser vendas, pode ser maior lucratividade, pode ser mais satisfação de clientes, é isso, né? Então, você precisa ter cuidado, né, ao dizer que tal coisa é uma causa da outra, né? Isso pode ser que haja outras coisas que estão causando aquilo lá, tá? Então, por exemplo, o melhor atendimento na loja, tá, é a causa do aumento de vendas, desde que exista certeza de que todos os outros fatores que afetam as vendas, por exemplo, preço, propaganda, distribuição, tenham sido mantidos constantes ou controlados de alguma forma, tá? Então, aqui entra um dos principais desafios da pesquisa experimental, da pesquisa causal, que é o que a gente chama de ceteris paribus, né? Tudo mais permanece constante, né? E que é muito difícil acontecer, então por isso que a gente faz desenhos experimentais para controlar as chamadas variáveis exógenas ou variáveis estranhas ao experimento, né? Nós vamos ver isso, por exemplo, na figura do grupo de controle, né, no exercício da farmácia, que nós vamos ver mais para o fim da semana, né, vocês vão quebrar um pouquinho a cabeça antes da gente colocar. Tá? Quer dizer, como é que a gente faz? Né? Às vezes a gente pode criar um grupo de controle, que é exatamente para poder, como a gente não tem controle sobre as variáveis exógenas ou estranhas, a gente cria um grupo de controle que é para poder comparar, né, os resultados que foram obtidos no grupo em que você fez a ação com o grupo que você não fez a ação, né? Supondo que todas as variáveis exógenas ou estranhas que afetaram o grupo experimental afetaram também o grupo de controle, né? Por isso que a comparação entre eles acabam sendo dando resultados relevantes e conclusivos acerca da questão da eficácia do programa, né, que aquele programa está sendo causa de melhorias de faturamento, ou de vendas, ou de qualquer outro objetivo que a gente tenha com aquele programa de marketing, aquela ação de marketing. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos ter algumas definições aqui que são importantes. Então, por exemplo, eu tenho as chamadas variáveis independentes, né, dentro de um experimento, também são chamadas de tratamentos, que são aquelas que vão ser manipuladas por você, pelo pesquisador, não? E para que eu possa medir o efeito delas numa outra variável que eu vou chamar da variável dependente. Não é isso? Não temos as variáveis independentes e a variável dependente. Não é isso? Uma é a causa, a outra é o efeito. Não é isso? E aí eu tenho também uma definição que é a unidade de teste. Né? Isso, qual que é a unidade de teste? Né? Quem é que vai responder, quem é que vai... Pode ser, por exemplo, uma loja inteira, uma farmácia inteira, como no exemplo que eu dar lá, tá certo? Né? E vai ser a unidade de teste. Né? Pode ser um indivíduo, pode ser uma empresa, pode ser um ponto de venda. Não é isso? Que vai ser a unidade de teste. Né? Então, vamos ver lá, assim, um exemplo aqui, tá certo? Então, eu vou fazer propaganda por áudio dentro da loja. Isso é uma variável independente, é um tratamento que eu estou fazendo. Tá? A unidade de teste vai ser, nesse caso, os indivíduos, não é isso? Presentes dentro da loja. Tá? E qual que é a variável dependente? Por exemplo, vai ser o volume de vendas daquela loja, não é isso? Que tenha propaganda comparado com uma que não tenha propaganda. Né? Então eu posso, por exemplo, ter a unidade de teste, não o indivíduo, mas a própria loja. Né? Tenho duas lojas, numa eu ponho propaganda, na outra eu não ponho. Então, esse seria o caso típico de
A que não ponho é o grupo de controle, né, que está pegando tudo que está acontecendo de variáveis estranhas ao experimento, que não seja o áudio, né, a propaganda por áudio dentro da loja, né, vai ser capturado também pelo grupo de controle. Então, de tal forma que eu posso atribuir as diferenças que eu tenha de desempenho da loja que teve a propaganda por áudio e a por loja que não teve, somente a esse tratamento, essa variável independente que é ter a propaganda na loja por áudio. Vamos ver aqui outras definições, continuando, que tem as variáveis estranhas, que eu falei, né? Que são aquelas que influenciam a resposta, né, das unidades de teste, ou seja, influenciam a variável dependente, mas que não é, ou que não são, as variáveis independentes que eu estou testando, que eu estou manipulando, que eu estou tendo controle sobre ela. Tá? O experimento é exatamente esse processo de manipulação dessas variáveis independentes e mensurar o efeito que ela tem sobre as variáveis dependentes, ou seja, mensuro uma, mensuro a outra, né? e tento controlar as variáveis estranhas. Né? E o estudo experimental são esses processos, né, que especificam quais são as unidades de teste, processo de amostragem, as variáveis dependentes, dependentes e como que eu vou controlar. Né? Ou seja, é uma descrição do estudo, é um método. Né? O estudo experimental seria o método que eu vou descrever, né, como que eu vou colocar isso, né, para fazer, para acontecer. Né? O experimento é propriamente a relação que eu estou querendo testar. Né? Existe uma notação própria, né, para esse experimento. É uma notação, não chega a ser uma notação matemática, né, mas é uma notação simbólica para poder traduzir um pouco do que está acontecendo, a maneira de você descrever, fazer essa descrição do experimento. Então, por exemplo, o X, né, normalmente se refere a um tratamento, ou seja, a uma manipulação que eu vou fazer da variável independente. Né? O O significa uma observação ou uma medida da variável dependente, né, sobre as unidades de teste que eu estou testando, tá certo? Então, esse vai ser o resultado, né, a medida do resultado. O O é a medida do resultado. E o R significaria uma distribuição aleatória das unidades de teste, né, em grupos, né, separados. Né? Então, por exemplo, eu vou ler da esquerda para a direita, né, que significa o movimento que eu vou estar fazendo. Tá? O alinhamento horizontal indica que que se referem ao mesmo tratamento, e o vertical se refere a atividades ou eventos que ocorrem simultaneamente e, eventualmente, trabalhando os diversos grupos que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é uso de bônus ou vale desconto em supermercado. Então, tem uma empresa que anuncia lá no jornalzinho que é distribuído, por exemplo, para a vizinhança, ou põe num jornal impresso, ou numa revista, num folheto que é distribuído e tal, um vale desconto. Né? Então, se eu, por exemplo, um desconto de 10 centavos na compra de um Guaraná XY, marca XY. Então, é só você apresentar isso no caixa, né, que você tem o desconto. Tá? Então, a variável independente que eu quero testar é o seguinte: qual é o valor desse vale desconto? Né? Então, por exemplo, será que se eu der um valor, um desconto de 10 centavos, né, e eu der um valor de desconto de 50 centavos, certo? Vai fazer diferença?
as pessoas vão comprar mais o Guaraná, né, e vão usar mais o bônus, né, o vale desconto, porque ele tem um valor maior. Veja que essa é uma decisão bem relevante, né, porque isso aí, quanto maior for o desconto que eu vou dar, maior é o gasto que eu vou ter com essa campanha, tá certo? Eu já vou ter o gasto de fazer a campanha, propriamente dito, colocar no jornal e assim por diante. Depois eu tenho que fazer todo o ressarcimento do ponto de venda, porque ele deu esse desconto e quem está dando esse desconto, na verdade, no meu ponto de venda sou eu, o fabricante do Guaraná XYZ, certo? Então, eu quero saber, se eu dar um desconto de 10, de 20 ou de 50 centavos, certo? Será que o resultado vai ser melhor? Quanto maior o vale desconto, mais as pessoas vão ser estimuladas, vão se dispor a comprar o Guaraná e apresentar esse desconto, né? Então, a variável dependente seria exatamente o valor do vale desconto. A variável dependente seria o número de resgates, né? Quantas pessoas efetivamente foram lá no ponto de venda e resgataram, né? Quer dizer, compraram o produto e deram o vale desconto lá na hora de pagar, né, para obter o desconto. Não é isso? Variáveis estranhas, por exemplo, né? Eu posso avaliar o uso anterior da marca pelo cliente. Então, se era um sujeito que já consumia o Guaraná ou não, certo? Então, posso tentar controlar isso de alguma maneira, fazendo algum tipo de anotação, é isso? Ou uma pesquisa rápida junto ao caixa, né? Quando a pessoa apresentasse o desconto, a gente perguntava, e tal, pegava alguma informação dela e perguntava se ela usava a marca ou não, certo? Pode ser que eu esteja também interessado em saber o seguinte: será que o vale desconto ele só fez com que o cara que já era cliente meu comprasse de novo, tem um desconto? Ou o cara que não era meu cliente, ele teve a, o incentivo para experimentá-lo, para comprá-lo, tá certo? Pela primeira vez. Né? A unidade de teste seriam clientes individuais dentro da loja, não é isso? E eu poderia pensar em grupos diferentes, tá certo? Eu poderia enviar, por exemplo, tem grupos de clientes, vamos supor que está numa loja, eu vou fazer isso numa loja específica, e essa loja tem bairros em volta, eu vou pegar e enviar os folhetos com desconto de 20 centavos para um e de 50 centavos para outro. Né? Tem dois grupos, né? Que eu vou enviar. Né? Então, eu vou ter dois grupos de clientes em que eu vou enviar cupons de valores diferentes e ver qual é a taxa de resgate de cada grupo. Então, por exemplo, primeira coisa, nos dois casos eu tenho um R aqui, né? Tenho uma distribuição, uma alocação aleatória dos indivíduos nos grupos. Então, eu vou formar grupo, tá? E vou pegar, então, mais aleatoriamente para não ter vício, né? Isso, para distribuir aleatoriamente essas pessoas nos grupos que vão receber um tratamento ou outro. Tá? O X1 e o X2 significaria o tratamento. O tratamento 1 significaria o desconto de 10 ou 20 centavos, não sei. O 2, o de 50 centavos, certo? E aí eu tenho o O1 e o O2. Seria uma observação, uma medição, aqui no caso, do número de resgate. Então, o O é a variável dependente, a medida da variável dependente. Então, eu vou ter duas medidas. Né? Aquela que medir do grupo 1 e a medida do grupo 2, certo? Então, eu vou saber se eu tenho, sei lá, 1.000 clientes em cada grupo. Vou mandar, portanto, 1.000 cupons de 20 centavos e 1.000 cupons de 50 centavos. É isso? E a diferença entre o nível de resgate, o número de resgates de 20 centavos e de 50 centavos, vai me dar a visão da efetividade desse programa, certo? E se o desconto maior
causa ou não uma maior adesão à promoção, ou seja, que a pessoa vai lá efetivamente e resgata, compra o produto e resgata o vale desconto. Tá? Então essa seria a anotação, como eu estava dizendo para vocês, né? Como é que eu escrevo como isso vai acontecer. Né? Seria na parte do planejamento, né? Essa anotação é usada no planejamento para você saber o que vai acontecer. Tá? Então, no final, eu vou ter lá o O1, O2 menos O1, tá certo? Como sendo o resultado que eu tenho. Vou comparar o O2 com o O1, tá certo? Ver qual deles é maior, né? E, eventualmente, trazer também as informações da variável estranha controlada, né, dos meus clientes. Não é isso? Para poder analisar o resultado dessas duas campanhas. Né? Uma vez cheguei à conclusão, digamos, que não há, vamos supor que eu faço esse experimento com um número relativamente pequeno de consumidores e chego à conclusão de que o valor do desconto não gerou, um desconto maior, não gerou um número significativamente maior de resgates do vale desconto. Tá? Então significa que eu não preciso investir os 50 centavos. Eu posso investir os 20 centavos, né, de desconto, né, porque o resultado com 20 centavos é praticamente o mesmo, pouca diferença, né, não significativa, dos resgates de 50 centavos. Então eu vou partir para aquele que me gera menor custo, se o resultado é o mesmo. É isso. Ok? Está claro isso? Então vamos lá. Quando a gente fala em experimentos, né, a gente quer também com os experimentos fazer o que a gente chama de inferência. Né? A gente quer saber se os resultados que eu obtive no experimento podem ser generalizados para a população maior que eu estou interessado. Né? Então, ali vale os mesmos elementos de cálculo amostral que nós fizemos, certo? Para inferência, erro e assim por diante, né? E tem a ver com, isso aí tem a ver com o que chama da validade externa do experimento, não é isso? Então, a validade externa tem a ver com essa questão da amostra, do tamanho da amostra que eu vou usar para poder fazer os experimentos. Né? E seguem os mesmos critérios que nós fizemos o plano amostral lá para as pesquisas descritivas que nós estávamos discutindo ainda há pouco. Né? E tem a questão da validade interna, né, que isso é a preocupação que a gente tem que ter com as variáveis estranhas, não é isso? Quer dizer, eu tenho que ter certeza de que o que eu estou... A relação de causalidade, né, ela realmente está acontecendo, que não tem variáveis externas afetando, né, esses resultados. Né? Então, esse é o objetivo, o desafio do pesquisador. É isso. Aqui, para validade externa, a gente usa a questão da amostra, e para validade interna, a gente usa o desenho do experimento, né, para controlar, principalmente controlar as variáveis exógenas, né, conforme eu já conversei, já falei, e também vamos também trabalhar essa questão dos grupos de controle, que são formas da gente controlar as variáveis exógenas ou externas. Né? Existem 4 maneiras de você controlar, né, de alguma maneira evitar esse problema das variáveis estranhas, tá certo? Né? Então a primeira dela é essa questão que a gente chama da aleatorização, usar aquele errinho lá, a gente sempre aleatoriamente alocar os grupos, né, os elementos, né, aos grupos
de amostrais. Então, lá na farmácia, lá que nós vamos fazer exercício para a próxima aula, eu tenho lá perfis de farmácias. Então, eu vou ou regiões e tal, que eu vou alocar, né, as farmácias, né, de acordo com de uma forma aleatória, tá certo? Né? Mas que tem um perfis semelhantes, né? É aquela história de falar de ser uma amostra representativa da população. Então, vou pegar grupos, são dois grupos, são duas amostras diferentes, mas ambas são representativas e muito parecidas entre si, né? Essa é a questão da aleatorização que eu estava falando. Tá? É uma maneira de você evitar variáveis estranhas, por exemplo, que as pessoas tenham um viés, né, anterior, né, por algum motivo, né, ou que não estão comparando para uma farmácia muito grande, num lugar muito movimentado, num outro com um lugar mais simples, ou num bairro mais pobre, num bairro mais rico. Né? Isso tudo é problema, tá certo? Né? Comparar. Então tem que fazer, né, tem as duas coisas. Você tem dois, três grupos, esses grupos têm que ser muito bem desenhados, né? Tem que ser alocados os elementos de teste que sejam o mais aleatórios possíveis, o mais parecidos possíveis entre si. Tá? A questão do emparelhamento, né, que chama, né, que envolve comparação de unidades de teste em relação a um conjunto de características fundamentais antes de atribuí-las às condições de tratamento. Né? E é o que a gente está fazendo. De certa maneira, a gente vai fazer chama de emparelhamento aqui, que o Malhoto chama de emparelhamento, é exatamente essa questão de fazer a grade amostral, de terem, por exemplo, faixas etárias, pessoas que estão em faixas etárias. Eu não posso, por exemplo, comparar dois grupos, né, experimentais. Um só tem homem, eu só tenho mulher. Não vai funcionar, não. Porque qualquer resultado que venha a partir disso, você poderia atribuir a sua manipulação da variável independente, como também pelo fato de ser um homem ou mulher, ter reações diferentes. Né? Então, por exemplo, eu vou ter num grupo homens e mulheres em certas faixas etárias aqui, o outro também tem homens e mulheres nas mesmas faixas etárias. Né? Então, eu estou procurando características, né, do grupo, né, para poder atribuir aos esses elementos amostrais, as unidades amostrais, antes de atribuir aos grupos que vou comparar. Tem o controle estatístico, isso é possível se fazer em algumas circunstâncias, mas é um troço um pouco mais sofisticado. Né? Aqui, para a gente, vai ser muito mais simples a gente fazer os outros três, por exemplo, esse emparelhamento, né? Criar a grade, fazer a aleatorização, né, dos grupos e ter um controle, né, efetivo para controlar variáveis estranhas, tá certo? Essa é coisas que a gente vai ver usar, principalmente a questão dos grupos de controle para fazer isso. Aí a gente pode fazer um experimento no laboratório ou no campo, certo? Eu tenho diversos prós e contras, né, do laboratório e do campo, não é isso? O campo é mais realista, mas também o controle que eu tenho das variáveis exógenas é menor do que no laboratório. Né? Mas, por exemplo, o erro de reação experimento é mais baixo aqui também, isso é uma boa coisa. Né? O sujeito entra para o experimento, ele está tentando adivinhar né? O que vão perguntar para ele, né? Estão sacando, né? O que vai acontecer nesse laboratório. Quando está no campo, não, tá certo? Mesma coisa aqui também, se você tem memória anterior, se o sujeito entra lá e começa a fazer um trabalho no laboratório, o cara também pode se lembrar de coisas anteriores que ele tinha visto e que vão influenciar no, no resultado. Né? Isso aqui, quando é no campo, é baixo. Né?
A validade interna, né, quer dizer, você tem a ver com o controle das variáveis exógenas aqui, é alto, né, e aqui é mais baixo. Né? Mas já a questão da validade externa, ou seja, a capacidade de inferir para a população, é mais alta que quando eu faço no campo, faço com uma amostra boa né, dentro dos parâmetros estatísticos de inferência que a gente já calculou, né, no planejamento amostral. Né? Demora mais, obviamente, de campo do que no laboratório. O número de unidades em campo no laboratório é pequeno e tem que ser maior em campo. Facilidade de implementação aqui é mais alta, mais fácil de implementar no laboratório do que no campo. E o custo também é mais baixo no laboratório, por isso que muita gente faz isso, né? No laboratório, por custo, por facilidade, assim por diante, mas tem os seus pontos fracos. Né? E as pesquisas de campo são experimentos de campo, né? São um pouco mais difíceis, mas são mais realistas, vamos dizer assim. Então, portanto, tem a capacidade de você fazer inferência do resultado daquilo para a população, obviamente que é maior. Tá? Vamos lá, estamos quase acabando, tá certo? Então, você tem aí usos, né? Como é que essa questão da pesquisa causal é usada, né? Por exemplo, a testes de marketing, né? Vou testar uma campanha, vou testar um plano de ação, né? De uma campanha inteira que eu vou fazer. Eu vou lançar um produto novo, fazer uma campanha nova que vai envolver propaganda na televisão, ações no ponto de venda, eventos, um monte de coisa que eu vou contar no meu plano de marketing, investir centenas, talvez dezenas ou centenas de milhões de reais nessa campanha nacional, não? E eu quero fazer um teste nisso, para ver se isso está bom, tá certo? Se os resultados no mercado testes são animadores nesse sentido. Né? Se eu fizer tudo isso, será que as minhas vendas vão aumentar? Será que realmente vai funcionar? Né? Então, esse é fazer o teste de marketing, né? O teste de mercado, né? De um programa de marketing. Né? E o mercado teste, na verdade, é o lugar onde você vai fazer isso. Né? Então, são alguns lugares no Brasil que costumam ser usados como praça teste, né? Mercado teste, né? Goiânia, Curitiba, tá certo? Que são cidades que têm, assim, primeiro que elas têm uma distribuição da população parecida com o que tem no Brasil. Tá? Segundo, que ela tem assim, um conjunto de lojas e pontos de venda bem específicos, né, bem próprios dela, e a cobertura também, por exemplo, tem um canal de televisão, né, igual temos aqui canais regionais, por exemplo, você pega a EPTV aqui de Ribeirão, tem lá em Campinas também, tá certo? Né? Você anuncia na EPTV, você pega só aquela região que você está expondo, não é isso? Obviamente que o custo de fazer isso é bem mais baixo do que se eu vou colocar isso depois em cadeia nacional. É isso que eu estou falando, tá certo? Então eu vou fazer um teste, né? Vou pegar a propaganda que eu vou fazer o material de ponto de venda, fazer tudo como como está planejado fazer, só que ao invés de começar a fazer no Brasil inteiro, vou fazer nessa praça teste. Né? E fazer isso durante 1, 2, 3 meses para ver como é que funciona. Se funcionou bem, eu vou para o mercado nacional inteiro. Aí eu vou investir o resto. Né? Em vez de ser jornal regional, vai ser jornal nacional. Em vez de ser, enfim, os programas de propaganda regional, vai ser propaganda nacional. Né? Os programas nacionais. Né? Então, isso é algo que costuma ser feito, né, na verdade, para não errar, né, não jogar dinheiro fora. Né? Tem o lado ruim disso é que, claro, quando você está fazendo no mercado teste, o concorrente está de olho, né? E está vendo que você está fazendo aquilo ali, né? E, de certa maneira, dá tempo dele reagir, né?
Então também esse teste não pode ser muito longo, né? Tem que ser uma coisa planejada para em um curto espaço de tempo, sei lá, 15 dias, 3 semanas, um mês estourando, tá certo? Você já ter os resultados que você precisa, né? Para já resolver se vai fazer ajuste ou não, né? E vai para o mercado nacional inteiro ou não, né? Ok? Aqui está a lista que eu falei para vocês, né? Como é que eu seleciono um mercado teste, né? Uma praça teste, né? Então eu vou comparar, né, determinadas regiões, eu falei de Goiânia, falei de Curitiba, não é isso? Que são usadas bastante como praça teste porque, vamos dizer assim, atendem a maior parte desses requisitos, né? Mas isso também depende do tipo de produto, né, e do tipo de empresa que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma empresa que só trabalha no Sudeste, por exemplo, né, na região, então, assim, vai fazer em Goiânia, né, pô? Vai fazer em Campinas, vou pegar outras praças, talvez Ribeirão, ou São José do Rio Preto, né? Depende se, ou se não, saber se é Belo Horizonte, né? Para ver quais são as características também da empresa, do seu, onde que ela tem canais de distribuição, onde que ela atua, né, com mais fortaleza, né? Mas são empresas nacionais, então, que atendem o Brasil inteiro, então você poderia procurar dentro do Brasil todo os melhores praças testes para isso, né? Então aqui ser os critérios que nós temos, né? Então, essa é a ideia, gente, do tal do experimento, né? Eu sei que falei bastante, quase uma hora aqui, né? E nós vamos colocar isso em prática na nossa próxima aula de quinta-feira, né? Um exercício que eu deixei para vocês fazerem e eu vou fazer um exercício durante a aula, na próxima aula. Então vai ser uma aula mais animadinha, né? Então, por enquanto, queria saber se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer, né? Se já tentou fazer o exercício da farmácia, está embananado ou não, né? Se essas apresentações que eu fiz, de alguma maneira, ajudaram você a entender melhor e a fazer, a tentar de novo fazer o exercício da farmácia. Todo mundo dormindo? Tá bom, Isabela, obrigado por responder. Não há dúvidas por enquanto. Eu tenho certeza que quando você tentar pegar o exercício para fazer, talvez surjam outros, outras dúvidas, né? Eu vou fazer o seguinte, além do exercício da farmácia, eu vou abrir o outro exercício também, tá? O exercício que eu vou falar lá da Brahma, né? Do exercício dos garotos propaganda da Brahma, né? Então, também é um experimento que a gente pode desenhar, tá? Ok? Então já vou deixar esse material já disponível lá no Store para vocês. Essas transparências também estão lá, tá? E agradeço então a presença de vocês todos, tá? Então, um abraço e a gente se vê, portanto, na quinta-feira, tá? Então, divirtam-se. Boa noite, até quinta.